o Coronel Leandro Sampaio Monteiro, que é secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem essa particularidade, bombeiros e defesa civil trabalham juntos. Por isso, com o coronel, a gente pode conversar a respeito de prevenção para enchentes, mas também dos trabalhos de resgate. Coronel, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia aos ouvintes. Coronel, é fato que Petrópolis foi atingida por uma chuva bíblica, a maior dos últimos 90 anos, mas quando uma cidade como Tóquio é atingida por uma tempestade histórica, a gente tem danos materiais. Quando Porto Príncipe, no Haiti, é atingida pela mesma tempestade, a gente tem milhares de mortos. Pelo que a gente pôde ver em Petrópolis, infelizmente a gente está mais para Haiti. O que poderia ter sido feito para que a gente não estivesse contando tantos corpos e tantas vidas despedaçadas depois da tempestade de terça-feira? Petrópolis, para quem não conhece Petrópolis é um vale e cresceu muito com ocupações desordenadas. O que tem que ser feito é o governo investir num projeto habitacional para Petrópolis. Senão, hoje choveu, daqui a um ano vai chover, daqui a 2 meses vai chover, e essa cena volta a se repetir. Choveu em Petrópolis? Choveu. Foi a maior chuva registrada na história do Brasil. Foram 262 milímetros de chuva em 3 horas. E concentrada numa determinada região. Agora, até o Corpo de Bombeiros, que eu acabei de sair agora no Morro da Oficina, onde foi a região mais atingida, onde tem concentrado o maior número de pessoas resgatadas e de óbitos, as pessoas ainda resistem muito a sair das suas casas. E o governo tem que investir para fazer um projeto habitacional para dar moradia digna para essas pessoas. Tem pessoas que moram aqui em 2, 3 cômodos. Não adianta o governo apresentar um projeto habitacional com um apartamento de 30 metros quadrados. Ou seja, tem que ter uma moradia digna. A intenção do governador Cláudio Castro, ele assumiu o governo do Estado em agosto de 2020, me nomeou na primeira quinzena de setembro, e a primeira reunião de trabalho que nós fizemos, a pedido dele, foi um plano de contingência das chuvas. Eu gostaria de registrar aqui que choveu em Petrópolis, em 2 horas eu já tinha uma estrutura de 300 militares na cidade de Petrópolis. As secretarias de Estado já estavam aqui em Petrópolis. Nós temos maquinários, nós temos abrigos temporários. Nós montamos uma estrutura para auxiliar a prefeitura do município de Petrópolis. Então, o plano de contingência funcionou? Funcionou. As Forças Armadas estão aqui, o governo mudou, o governo mudou para o município de Petrópolis, os secretários estão aqui, o governo está ajudando. Agora, as pessoas precisam entender também que elas moram em áreas de risco. Nós montamos abrigos temporários no município de Petrópolis e as pessoas resistem em sair das suas residências para os abrigos temporários. A gente sabe que o trabalho é delicado, esse trabalho é feito pela Defesa Civil do município, é feito pela Assistência Social do município de Petrópolis. O governo do estado só está assessorando o município de Petrópolis, mas essas pessoas também precisam ter a consciência que elas precisam sair das suas casas. Coronel, em determinado momento, no momento mais agudo mesmo do trabalho de resgate, na quarta-feira, a nossa reportagem falava em cerca de 200 bombeiros fazendo um esforço hercúleo e absurdo numa região que naquele momento tinha 171 deslizamentos. Quer dizer, a gente está falando de um bombeiro para cada deslizamento. Impossível trabalhar dessa maneira. Eu pergunto ao senhor, falta gente, falta investimento, os equipamentos à disposição do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, são equipamentos de tecnologia de ponta, enfim, quais são as carências nesse momento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro? Olha só, eu afirmo que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é um dos corpos de bombeiros mais equipados do mundo. Nós temos os melhores equipamentos, nós temos os melhores equipamentos de proteção individual, nós temos os melhores equipamentos de salvamento. O que aconteceu é o seguinte, na cidade de Petrópolis tem uma unidade do Corpo de Bombeiros com efetivo de 120 homens. Eu demorei 5 horas para chegar na cidade de Petrópolis. Houve uma queda de barreira na BR, houve uma manifestação estava acontecendo
naquele momento, uma manifestação muito grande também na cidade de Caxias, onde interditaram a Washington Luiz. A barreira só estava passando carros de pequeno porte, ou seja, mas eu afirmo para você que 4 horas após o acontecimento, nós tínhamos já 500 militares do Corpo de Bombeiros. Nós ativamos imediatamente o nosso plano de contingência e nós tínhamos 500 militares. E outra coisa, né, são 170, 180 pontos de deslizamento, mas pontos onde há vítimas são 44 pontos. Nesses 44 pontos, nós temos equipes de bombeiro trabalhando 24 horas. Agora, teve uma peculiaridade na madrugada de hoje, que choveu muito, choveu 70 milímetros na cidade de Petrópolis, e eu determinei que a busca fosse interrompida, para não acontecer o que aconteceu em 2011, onde morreram bombeiros. Então, e essa busca também é uma busca complicada. A gente entende o desespero da população, a gente entende a ansiedade da população, mas o bombeiro trabalha com técnica. Então, para buscar pessoas nesse ambiente colapsado, existe uma técnica. O bombeiro precisa de silêncio para trabalhar. A gente passa com um grupo de bombeiros fazendo a busca por chamada. Depois a gente passa os nossos cães para fazer a primeira busca de pessoas vivas. Nós temos cães que buscam pessoas vivas e temos cães que buscam restos mortais. Então a gente passa os cães para buscar pessoas vivas. Depois a gente faz a chamada novamente, e um trabalho manual, e depois passamos novamente os cães para buscar vidas. Então, é um trabalho que a população precisa entender. Eu não posso botar maquinário. Como é que eu vou botar um maquinário se eu ainda acredito em encontrar pessoas? São toneladas, são toneladas de lama. O solo está encharcado, então eu não posso trabalhar com máquina ali, a população pede a utilização de máquina. Como é que eu vou trabalhar? Então é humanamente impossível e não existe eu movimentar aquela quantidade de terra, aquela quantidade de lama com máquinas acreditando que tem pessoas vivas ali. Entendeu? Então eu peço ajuda, a compreensão da população, eu peço que a população acredite no trabalho do Corpo de Bombeiros. Tem bombeiros aqui de todo o estado do Rio de Janeiro. Está chegando agora, eu pedi mais cães ao governo de São Paulo. Os bombeiros de São Paulo estão chegando na cidade agora nas próximas horas. Os bombeiros do Distrito Federal também estão chegando com cães na cidade nas próximas horas. Tem um número muito grande de mortos que ainda não foram reconhecidos pelos seus familiares no Instituto Médico Legal. Então, a gente tem que fazer um trabalho com muita calma. E eu peço também, eu não estou aqui para desmotivar as pessoas que perderam um ente querido. Eu estou aqui para auxiliar essas pessoas. Então, eu peço que elas acreditem no Corpo de Bombeiros e também busquem no Instituto Médico Legal se algumas pessoas, se uma pessoa, se o seu familiar também foi encontrado, está ali para ser reconhecido. Então, a gente precisa fazer um trabalho em conjunto. O Corpo de Bombeiros precisa de pessoas técnicas e precisam também da compreensão de pessoas para entender o nosso trabalho, que é um trabalho delicado. Coronel, o senhor falou na impossibilidade, impossibilidade não, né, enfim, do cuidado que os bombeiros têm com possíveis sobreviventes e por isso não o uso de maquinaria pesada. É uma pergunta difícil, mas ela precisa ser feita. De acordo com o protocolo do Corpo de Bombeiros, quando é que não haverá mais esperança de encontrar sobreviventes? O protocolo exige que em até 7 dias nós podemos encontrar pessoas vivas. Portanto, até terça-feira da semana que vem. Sheila. Coronel, é a Sheila falando aqui. Bom dia para o senhor. Queria saber exatamente como estão os trabalhos agora de resgate. O senhor falou sobre a situação de ontem que houve e dessa madrugada em que houve necessidade de suspender as buscas. As buscas agora estão retomadas. Tem previsão de mais chuva? Voltou a chover na região e também uma atualização dos números mais recentes. Coronel, por favor. Até agora são 120 mortes. Eu estou aqui no Morro da Oficina. Chove no Morro da Oficina há 20 minutos atrás, aproximadamente, as sirenes foram acionadas. Eu determinei que as equipes voltassem às buscas, mas eu permaneço aqui no Morro da Oficina e vou acompanhar de perto
que eu não posso colocar em risco também. Eu sei que o bombeiro é uma profissão de risco, mas eu também não posso colocar em risco essas pessoas que estão aqui trabalhando. Então eu acompanho de perto. Se a chuva aumentar, nós estamos no colégio estadual, nós montamos nosso centro de comando de desastre, nós estamos acompanhando os pluviômetros, os radares. Então, se houver um aumento da chuva novamente, nós vamos interromper as buscas. Muito bem, a gente agradece então a entrevista, fica torcendo para que o tempo ajude, né, para que São Pedro faça a sua parte e para que até a semana que vem, até terça-feira que vem, a gente consiga encontrar sobreviventes. Enfim, deve ser uma tristeza tremenda você trabalhar num... E vale registrar que nós encontramos 24 pessoas com vida nessa região. Essas pessoas foram resgatadas com vidas e foram encaminhadas para os hospitais da cidade. Coronel, desculpa, a gente já estava se despedindo, mas eu me lembrei aqui de algo que tem gerado muita angústia, inclusive entre os nossos ouvintes, e quando a gente vê aquelas imagens dos ônibus que foram tragados pela água. Tem alguma informação sobre essas pessoas que estavam nesses ônibus, Coronel? O Corpo de Bombeiros permanece nessa busca também dessas pessoas. Algumas pessoas foram encontradas já em óbito, foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil está fazendo um excelente trabalho identificando o possível número de desaparecidos que estavam naqueles 2 ônibus. Muito bem. Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Leandro Monteiro, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um ótimo trabalho para o senhor.